Prezados compatriotas, lamentavelmente, como jamais aconteceu antes na história da nossa diplomacia, a subserviência da atual direção do Itamaraty aos Estados Unidos, em termos geopolíticos, econômicos e até mesmo ideológicos, ultrapassa todos, absolutamente todos os limites do que pode ser considerado razoável em um país independente, ou que seja de fato independente. O atual governo acha bonito receber ordens do governo dos Estados Unidos dentro do Brasil, como aconteceu recentemente em Roraima. E, ao mesmo tempo, responde manso e cheio de dedos ao candidato democrata Joe Biden quando ele estipula um preço ridículo, irrisório para a Amazônia, que de qualquer forma não tem preço, tem muito valor para a gente, mas e por isso mesmo não tem preço, né? E o Biden ainda ameaça o Brasil e acusa o Trump de não intervir contra o Brasil, como se o Trump já não intervisse o bastante no Brasil. Aliás, é o que ele mais faz, como todo presidente dos Estados Unidos, à exceção do Franklin Roosevelt, né? Aí o Bolsonaro responde ao Biden todo manso, todo cheio de cuidados, né? Em atitude servil, assim como já tinha feito com o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que esculachou o Bolsonaro e o Bolsonaro não deu nenhuma resposta à altura, né? E pior ainda, né? O Bolsonaro ainda diz que o Biden é ingrato por não reconhecer a amizade do Brasil com os Estados Unidos. Como se os Estados Unidos alguma vez tivesse se importado com a amizade de outro povo e não com seu próprio interesse nacional imperialista. O Bolsonaro ainda diz que o Biden era ingrato, né? Mas que ingratidão? Quando que os Estados Unidos foram gratos? E por que os Estados Unidos têm que reconhecer alguma amizade do Brasil? Até porque isso não é amizade, é subserviência. E o capacho é sempre aquele que é pisado. Aliás, o capacho serve para isso, para ser pisado, né? O mesmo governo Bolsonaro que late como um cachorro louco contra a Venezuela, que nunca nos fez nenhum mal, né? Aí o Bolsonaro vai lá, esculhamba a Venezuela, fala contra a Venezuela na Assembleia Geral da ONU, mas a Venezuela nunca nos fez mal nenhum, Maduro, Chávez nunca nos fizeram mal, né? Muito pelo contrário, né? E o Bolsonaro, ao mesmo tempo que fica latindo ensandecidamente contra a Venezuela, ajoelha-se em posição servil aos Estados Unidos, que nos ameaçam diariamente desde antes da nossa independência, como fica mostrado no livro A Ilusão Americana, do Eduardo Prado, que foi escrito em 1893, e também no livro Presença dos Estados Unidos no Brasil, do Munir Bandeira, escrito na década de 70. Né? São livros que eu recomendo para a leitura, para se ter a dimensão exata do grau de hostilidade e rivalidade que os Estados Unidos sempre nutriram contra o Brasil, já que eles sempre nos viram como os principais inimigos e competidores deles no continente americano, né? Só que esse nível de capachismo do atual governo é absolutamente inédito na nossa história, né? Apesar das variações de orientação, das diferenças de governos e de regimes pelos quais o Brasil passou, o Itamaraty sempre manteve uma linha básica de formulação e de defesa do interesse nacional brasileiro, de acordo com as diretrizes que foram estabelecidas, instituídas pelo grande barão do Rio Branco, um grande estadista, um grande brasileiro. A atual pasta do ministro Ernesto Araújo representa a primeira ruptura dessa linha na nossa história. Nem na maior parte da ditadura militar, que Bolsonaro sempre menciona como exemplo, a diplomacia brasileira era subserviente aos Estados Unidos. Muito pelo contrário, a partir do governo Costa e Silva, o Brasil abandonou o alinhamento automático e ideológico aos Estados Unidos, que havia sido estabelecido pelo governo Castelo Branco, que foi o primeiro governo após o golpe de 64, que foi apoiado pelos Estados Unidos. Então, nada mais natural que o Castelo Branco alinhasse ideologicamente o Brasil aos Estados Unidos, mas ainda assim não foi um alinhamento tão profundo e tão irrestrito e tão sem noção e sem vergonha quanto esse que o Bolsonaro está fazendo
relação aos Estados Unidos agora, né? Mas havia um alinhamento, né? Civilização, o Brasil e os Estados Unidos participando da civilização capitalista, ocidental, judaico-cristã, essas palhaçadas todas, né? E aí mas a partir do governo Costa e Silva isso mudou, o Brasil abandonou essa diretriz e passou a ter uma política externa mais independente em relação aos Estados Unidos. A partir do Costa e Silva, o Brasil se reposicionou pragmaticamente para ampliar sua área de influência na América do Sul, na África e no Oriente Médio, inclusive em países socialistas como a Argélia, a Líbia e o Iraque. Ou seja, o Brasil não negou a fazer acordos e ampliar parcerias com países que eram socialistas e contrários ao domínio imperialista dos Estados Unidos e dos seus aliados, né? Então, desde 1967, que o Brasil expandiu suas atividades nesses países, sobretudo por meio de empresas estatais como a Petrobras e a Siderbras, né? Que levavam juntas construtoras brasileiras como a Mendes Júnior, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht. Então, eram as empresas estatais do Estado brasileiro, né, junto com a diplomacia do Brasil, ampliando a área comercial, a influência comercial das empresas privadas brasileiras, né? É isso o que todo governo deve fazer, né? Usar a força do seu Estado para promover o seu capital, para promover as suas empresas, para promover os seus interesses no exterior e não promover os interesses de outro país, porque para promover o interesse de outro país já tem o Estado, já tem o governo do outro país. Para defender os nossos interesses, aí tem que ter o nosso Estado, o nosso governo, a nossa diplomacia. É para isso que serve a política externa, e o Brasil, na ditadura militar, fazia isso, assim como fazia antes da ditadura, e passou a fazer depois, a exceção do governo Bolsonaro. Então, no governo do Médici, o Médici é idolatrado pelo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro fazer tudo o contrário do Médici, mas o Médici é idolatrado pelo Bolsonaro, né? E no governo do Médici, com o chanceler Mário Gibson Barbosa, o Brasil enfrentou diretamente os Estados Unidos na defesa do mar territorial brasileiro de 200 milhas, que foi criado por decreto do Médici em 70. Né? Os Estados Unidos não aceitaram isso, né? Porque isso implicaria tirar dos Estados Unidos áreas de exploração marítima, né? E que já se via ou já se desconfiava que haveria muito petróleo, né? Por exemplo, o pré-sal brasileiro está todo nesse mar territorial de 200 milhas, já havia desconfiança, ou mesmo provas de que existia. Os Estados Unidos queria aquilo para eles, mas o Brasil foi lá e decretou: não, isso é nosso, esse mar é nosso. Os Estados Unidos se opuseram, isso entrou em litígio, mas as Nações Unidas finalmente reconheceram as 200 milhas marítimas brasileiras em 1973, contra a vontade dos Estados Unidos. Foi uma vitória do Brasil contra os Estados Unidos, e o Brasil, inclusive, chegou a disparar tiros contra navios estadunidenses que permaneceram sem autorização no nosso mar territorial, depois de finalmente criadas as 200 milhas. Ou seja, que é maior prova de independência brasileira em relação aos Estados Unidos do que isso. Isso é impensável no governo do Bolsonaro. É mais fácil o Bolsonaro dar tiro na Venezuela do que dar tiro no navio dos Estados Unidos, ainda que seja os Estados Unidos e não a Venezuela que firam os nossos interesses nacionais, né? No governo do Médici, a diplomacia brasileira também soube se impor na disputa comercial com os Estados Unidos, envolvendo o café solúvel brasileiro, já que os Estados Unidos retaliaram comercialmente o Brasil pela conquista do nosso mar territorial. E a diplomacia brasileira, naquele momento, tomou a posição do Brasil, né? Coisa que o Ernesto Araújo não faria hoje, ainda tomaria a posição dos Estados Unidos, como a gente vê, por exemplo, nessa vergonhosa importação de trigo do Brasil dos Estados Unidos, né? Importação de etanol, né? Ou seja, ferrando os nossos produtores, ferrando os nossos usineiros, né? Ou seja, o Brasil prefere subsidiar a agricultura, a agroindústria dos Estados Unidos a subsidiar a nossa, né? E isso não se fazia na ditadura militar que o Bolsonaro tanto enaltece, muito pelo contrário, né? No governo do Geisel, com o chanceler Azeredo da Silveira, que, por sinal, é uma grande referência para o Celso Amorim, que foi o chanceler do Lula, as tensões entre o Brasil e os Estados Unidos aumentaram bastante no governo Geisel, né?
O Geisel denunciou o acordo militar com os Estados Unidos e cancelou a parceria com a empresa estadunidense Westinghouse para a política nuclear que o Brasil vinha fazendo, e ainda fez acordo com a Alemanha, que na época se colocava como um concorrente direto dos Estados Unidos. O Geisel também aproximou ainda mais o Brasil da África e do Oriente Médio, e a criação da Interbras, a subsidiária da Petrobras para assuntos comerciais no exterior, foi fundamental para ampliar as relações comerciais do Brasil com a África e com o Oriente Médio, inclusive os países socialistas, e favorecer a exportação da indústria brasileira em troca do petróleo desses países. Então, o Brasil, por meio da Interbras, ou seja, por meio da Petrobras, que foi criada, a Interbras foi criada no governo Geisel, serviu para impulsionar as exportações brasileiras para a África e o Oriente Médio em troca do petróleo desses países. A Interbras, lamentavelmente, foi extinta no governo Collor, já no processo de desmonte do Estado brasileiro. O Brasil, no governo Geisel, também foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola e o seu novo governo marxista-leninista do MPLA. O Brasil, inclusive, chegou a enviar apoio militar a Angola juntamente com Cuba para enfrentar as forças oposicionistas angolanas apoiadas pelos Estados Unidos, representadas pelo UNITA. Ou seja, com o Geisel, em plena ditadura militar, o Brasil se aliou a Cuba, e, por tabela, a União Soviética, para defender a independência de Angola contra os Estados Unidos. Além disso, o Brasil votou na ONU para considerar o sionismo uma forma de racismo, uma posição totalmente contrária aos Estados Unidos e a Israel. E também vendeu armas e munições para a Líbia do Gaddafi e a OLP palestina liderada por Yasser Arafat, que os Estados Unidos combatiam bastante. Até mesmo no governo Figueiredo, que foi um dos mais subservientes ao sistema financeiro do Atlântico Norte, a diplomacia brasileira, com o chanceler Saraiva Guerreiro, manteve-se fortemente independente dos Estados Unidos e continuou e aprofundou a política externa independente que o Geisel colocou em prática. O Brasil apoiou a Argentina na Guerra das Malvinas e chegou a mandar aviões militares e forças militares, aviões militares da Embraer, e as forças militares das empresas brasileiras, do Polo Tecnológico Militar Brasileiro, para reforçar o país vizinho. Assim, o Brasil se posicionou em lado oposto aos Estados Unidos e à Inglaterra, ou seja, o Brasil desobedecendo os Estados Unidos, para defender a Argentina e propor uma aproximação com esse país que, desde José Bonifácio, sabe-se que a ligação entre Brasil e Argentina, o que na época eram os estados, que depois viriam a ser a Argentina, é de suma estratégia para o Brasil. A aliança Brasil-Argentina é estratégica. Isso José Bonifácio já sabia, isso Getúlio Vargas sabia, isso o Barão do Rio Branco sabia, isso até mesmo Figueiredo sabia disso. E o Bolsonaro hoje vive de hostilizar a Argentina, que é um dos nossos principais parceiros, e sendo nosso vizinho, é o nosso parceiro de destino mesmo, porque Brasil e Argentina, sendo próximos, a gente tem que estar juntos, a gente tem que cultivar amizade, não hostilidade. E no governo do Figueiredo, o Brasil também impediu um golpe dos Estados Unidos em Suriname e garantiu, por meio de uma sábia mediação, a continuidade do governo socialista de Suriname que os Estados Unidos queriam derrubar. O governo Figueiredo também recusou aderir ao boicote dos Estados Unidos às Olimpíadas de Moscou em 1980, e também recusou as ordens dos Estados Unidos para sancionar comercialmente a União Soviética e a Polônia. E mais ainda, o Figueiredo ainda se opôs à intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua após a Revolução Sandinista, que derrubou o ditador Somoza, e os Estados Unidos invadiram a Nicarágua, financiaram as forças oposicionistas por meio dos Contra, que eram financiados pelo tráfico de drogas, estimulado pelos Estados Unidos, e o Brasil do Figueiredo, se opôs a isso. O Brasil do Figueiredo se colocou contrário à intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua.
E, além disso, o Figueiredo também criou a reserva de mercado para a informática brasileira, o que significou o fechamento do Brasil para a importação de produtos de informática dos Estados Unidos. Isso gerou uma revolta imensa dos Estados Unidos, inclusive com sanções comerciais que viriam posteriormente no governo Sarney, já que a informática era o que havia de mais avançado em termos de tecnologia, era o que havia de mais sofisticado na pauta de exportação dos Estados Unidos, e o Brasil se fechou para as importações dos Estados Unidos para desenvolver sua própria tecnologia, né? Com vários problemas que isso acarretou. Isso também não foi uma coisa assim, não foi uma coisa tão bem feita assim, né? O programa que nós fizemos aqui no canal Brasil Independente com o Ivan da Costa Marques, que foi um dos coordenadores da Política Nacional de Informática, demonstra isso. Mas, de qualquer forma, o Brasil feriu os interesses dos Estados Unidos e colocou seu interesse nacional acima do interesse dos Estados Unidos. Isso no governo do Figueiredo, né? Não é nenhum esquerdista, comunista, bolivariano, nada disso. O Figueiredo, né? Um dos mais boçais que a gente já teve, mas ainda assim estava muito acima, muito superior em termos de defesa do interesse nacional brasileiro do que o Bolsonaro, né? Para a gente ver o quanto a gente afundou, né? E mais ainda, né, o governo do Figueiredo também aprofundou as relações do Brasil com a África e com o Oriente Médio e ampliou a ajuda militar às forças angolanas do MPLA contrárias aos Estados Unidos. O Figueiredo, olha só, para vocês verem o quanto a gente despencou, né? O Figueiredo, aquela figura boçal, chegou mesmo a denunciar indiretamente os Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU e acusá-los de propor uma falsa interdependência para ampliarem sua ingerência nos países periféricos, né? Ou seja, enquanto o Figueiredo né, denunciava os Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro aproveita esse espaço nobre concedido ao Brasil para puxar o saco do Trump, dos Estados Unidos e atacar covardemente a Venezuela, né? Sendo que quem está atacando, intimidando, chantageando, ameaçando a Amazônia não é a Venezuela, são os Estados Unidos, né? A Venezuela não nos prejudica em nada, quem nos prejudica é os Estados Unidos, mas o Bolsonaro prefere bajular os Estados Unidos e qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, né? Para a nossa desgraça, né? Então, em vista de tudo isso, soa absolutamente patético, ridículo, né, o Bolsonaro defender a ditadura militar e praticar exatamente o oposto num dos pontos mais centrais para a soberania do país, que é a política externa, né? Aí o Bolsonaro acusa os governos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma de terem sido hostis aos Estados Unidos, né? Como se eles tivessem sido hostis aos Estados Unidos, né? Mas o que o Bolsonaro chama de hostilidade nada mais é do que a defesa, em alguma medida, do interesse nacional brasileiro, que deve ser o único objetivo da nossa diplomacia e que os próprios governos militares souberam defender em igual medida, ou até mesmo mais do que os governos que o Bolsonaro considera terem sido hostis aos Estados Unidos, né? O governo do Bolsonaro, com esse lunático do Ernesto Araújo como chanceler, está rompendo toda uma tradição de independência e soberania que o Itamaraty sempre prezou, né? Independente dos governos e dos regimes e dos momentos históricos pelo qual o Brasil passou. Nesse sentido, Bolsonaro contribui para a destruição de um dos pilares mais sólidos da nossa independência e presta um desserviço à nossa soberania. Não importa quantas vezes ele fala em soberania, na verdade está atentando contra a nossa soberania ao colocar nossa política externa de joelhos para os Estados Unidos, né? Brasil independente é Brasil independente também dos Estados Unidos, né? Não necessariamente para hostilizar os Estados Unidos, mas para que a nossa política externa se paute apenas pelos nossos interesses e não pelos interesses dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos querem entrar em um choque de civilizações com a China e a Rússia, eles que vão sozinhos. A gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Temos a ver, sim, com a defesa do nosso país e das relações harmoniosas, equilibradas e pacíficas com o resto do mundo que nós sempre tivemos e nós sempre procuramos manter. Se o Bolsonaro realmente fosse patriota, ele teria isso em mente e não que os Estados Unidos, na sua ânsia de poder e dominação
acham melhor. Muito obrigado a todos, até a próxima.